Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo mais um trechinho do Evangelho para a gente discutir aqui, trazendo algumas reflexões, perguntas e quem sabe poder ajudá-los a entender o Evangelho de Jesus. Eu trouxe mais um trechinho aqui. É um trechinho do Evangelho de João, capítulo 14, do item 15 ao 17 e o item 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. Gente, essa passagem do Evangelho de João é muito bacana. Primeiramente, vocês percebem que Jesus convida para que a gente guarde os seus ensinamentos. Lá no comecinho, ele já fala assim, guardai os meus ensinamentos. Então Jesus falou para a gente guardar os seus ensinamentos e, claro, na medida do possível, propagar. Então, quando ele trouxe os seus ensinamentos, os seus apóstolos, João, Lucas, Mateus, e fizeram o Evangelho, Marcos, né? Depois veio Paulo com as suas epístolas, para que a gente aprendesse o Evangelho, mas que a gente guardasse, para que a gente preservasse. E só depois que ele enviaria o Consolador através do Espírito Santo. Então vamos entender que se Jesus fez isso, por que ele, quando estava vivo, não trouxe toda a verdade para nós? Por que ele não trouxe todo o conhecimento? Porque ele fala, guardai os meus ensinamentos. Através de como? Do Evangelho, que foi perfeitamente trazido para nós. Mas será que Jesus já falou isso? Porque nós ainda não estávamos preparados para entender as coisas a qual a nossa capacidade naquele momento não era possível, né? Aqui ele repete assim, olha, ele fala uma passagem, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo ainda não estava preparado para receber o Consolador e nem o Espírito Santo. Então Jesus fala, eu vos enviarei quando meu Pai permitir. Porque a gente ainda não estava preparado. A gente ainda não tinha olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. E aí eu queria colocar, será que 300 anos depois da morte de Cristo, havia tido uma revolução científica, uma revolução social e moral relevante para Jesus ter enviado o Espírito Santo, ou o Consolador? Né? O Consolador, o que seria? A figura do aprendizado, aquilo que nos vai consolar. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Então Jesus enviaria o Consolador através dos Espíritos Santos, ou do Espírito Santo no singular. Então, nesses 300 anos, houve uma revolução social, científica, capaz, suficiente para a partir desses 300 anos a gente conseguir entender? Eu entendo que não. Sabe por quê? A gente sabe que houve pouca evolução moral, científica, social, filosófica nesses 1500 anos após o Evangelho de Cristo. Muito se evoluiu, por isso que ainda muita gente, a Idade Média, né, que compreende esse período, muita gente chama a Idade das Trevas. A ciência ficou estagnada, a moral, as barbárias que a gente vê que acontecia na Idade Média, tantos absurdos, mas depois de 1500 anos depois do Evangelho surgiu o quê? O Renascimento. Veio também depois, em 1700, o Iluminismo. Quantos avanços na área das artes tivemos depois de 1500 anos do Evangelho? No Renascimento, grandes gênios que vieram. Quanta revolução tivemos na área da medicina, da ciência. Descobriu-se que a Terra não era o centro do mundo. Coitado de Giordano Bruno.
Mas a terra mudou. Grandes gênios foram enviados, permitido por Deus, que de forma que eles causassem essa grande revolução das artes, da medicina, da ciência. E aí, esse renascimento que surgiu a partir do ano 1500, nós conseguimos resgatar aquelas ideias maravilhosas a pleno vapor, como era na Grécia Antiga, na Grécia de Sócrates. Porque a Terra vinha numa evolução crescente, a Terra vinha numa ascendência muito jóia, até Sócrates, Platão, Aristóteles e os seus discípulos. Mas depois do Evangelho de Jesus, depois de Jesus, houve a nossa idade das trevas. A própria Roma, os desenvolvimentos tecnológicos do exército romano, os aquadutos, é fantástico o que eles conseguiram desenvolver. Mas depois de 300 anos depois de Cristo, nós estagnamos, nós paralisamos. E aí sim, depois de 1500, nós começamos a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, como no próprio trechinho do Evangelho diz. E aí o Consolador, que será enviado pelo Espírito Santo, ensinará todas as coisas. Porque nós ainda não tínhamos capacidade, sem aquela revolução científica, social, nós não entenderíamos o verdadeiro Consolador, aquilo que iria consolar os aflitos, aquilo que iria consolar os pobres, os perseguidos pela justiça. Lembremos dessa frase, que aí o Consolador ensinará todas as coisas. Que coisas revolucionárias nós tivemos antes desses 1500 anos do Evangelho até a Renascença, né? E aí eu queria trazer um convite para vocês. O que de novo surgiu que possibilitou a quebra de paradigmas, novas ideias, ideias revolucionárias que pôde romper com o velho e o novo depois de 1500. Uma doutrina, uma ideia, um novo modo de entender a causa anteriores das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, os nossos sofrimentos. O que surgiu que houve essa quebra de paradigma e que até hoje muitos não têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas se você começar a sentir com o coração, você perceberá que veio, depois dessa revolução toda, algo que nos consola, que nos afirma que a nossa vida é eterna. Nós tivemos um começo sim, Deus criou, nos deu a vida, mas por que Ele tiraria depois? A nossa vida é eterna. Tá joia? É esse o convite que eu peço para que vocês reflitam e despertem no coração de vocês este novo modo de entender essa passagenzinha do Evangelho de João. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Até mais.